Graça e paz, irmãos. Convido você a abrir comigo novamente em Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Para situar aqueles que não puderam acompanhar as três outras reflexões, a gente tem ministrado aqui, nesse capítulo, falando sobre as implicações de seguir a Jesus de Nazaré. Nós vimos na primeira reflexão que não basta dizer que devemos seguir a Jesus sem antes às vezes saber quem é Jesus. Eu preciso saber que Jesus eu estou seguindo, e na ocasião vimos que existem vários tipos de Jesus que são anunciados por aí que não correspondem ao Jesus das Escrituras. É a confissão de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o Jesus que a gente segue tem que ser o Jesus conforme descrito pela palavra, pela Escritura Sagrada. Depois nós vimos sobre algumas geografias que Jesus transitou e como é necessário nós tomarmos a nossa cruz, porque como seres caídos afetados pelo pecado, nós sempre queremos andar na contramão daquilo que Jesus propõe. Então nós queremos, como seres caídos, aplauso, nós queremos reconhecimento, nós queremos status, e Jesus mostra que o caminho é o deserto, é você deixar que a palavra construa a sua identidade. Nós entendemos que em Jesus o caminho é manjedoura, é onde nós propomos como acolhimento nada que esteja ligado a poder, a status, mas entendendo que é graça, pura graça de Deus. E nós vimos que existem outras geografias necessárias, o Getsemane, a cruz, e na última vez que nós falamos sobre a necessidade do equilíbrio. Nós vimos que a espiritualidade cristã saudável, ela é equilibrada. Ela tem a devoção, um monte, mas ela tem o vale, ela tem a evangelização, tem a ação social, ela envolve alguns fatores. A gente viu que envolve a verdade, que envolve a unidade, e falamos alguns desses fatores, citamos 6 na ocasião. E hoje eu gostaria de pensar com vocês sobre algumas promessas do caminho. No finalzinho desse texto, nós vemos que Jesus cita algumas promessas no caminho. Fala que aquilo que certamente nós encontraremos na caminhada seguindo a Jesus de Nazaré. E lá no versículo 57 do capítulo 9 fala assim, Lucas vai dizer: indo eles pelo caminho, alguém lhe disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Respondeu Jesus: as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar meu pai. Respondeu Jesus: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também a outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos que estão em minha casa. Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. E aí, Pai, nós te damos graças pela Tua palavra, pedimos que nessa hora Teu Espírito venha conduzir essa reflexão, venha direcionar esse tempo, abrindo o nosso coração para ouvir a Tua palavra, para absorver essa palavra, e pedimos que ela venha gerar frutos na vida de cada um de nós. É o que nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. O título, como eu falei, são as promessas do caminho. Nos nossos dias, como nós já temos falado, denunciado muitas vezes no nosso culto, tem sido muito comum nós ouvirmos promessas feitas nas igrejas que não correspondem nada àquilo que a palavra de Deus nos anuncia. São muitos aqueles que prometem que seguir a Jesus implica em nós deixarmos de sofrer. Alguns vão dizer que seguir a Jesus e ter fé em Jesus nos torna imunes aos sofrimentos, às tribulações, à crise financeira, à doença. Tem muita gente proclamando isso, que o crente não fica doente, que o crente prospera financeiramente. Essa série de promessas que nós não encontramos respaldo na palavra de Deus. Já citei aqui no nosso culto o caso de um pastor amigo meu, que uma moça que visitou a sua igreja por um bom tempo, e aí ela era uma moça que tinha uma doença
complicada, severa, e ela acabou vindo a óbito. E no funeral dela, que o pastor veio descobrir que ela havia parado de tomar medicação, porque ela viu na televisão o pastor dizendo que se ela tivesse fé, ela devia parar de tomar um remédio com fé em Deus, e por fazer isso ela acabou vindo a óbito, porque abraçou um tipo de promessa que não encontra amparo na Escritura. Se lesse um pouquinho a Escritura, veria que um profeta como Eliseu, que realizou vários milagres, morreu por causa de uma doença. Que Paulo provavelmente tinha uma doença. Que a maioria dos apóstolos, nenhum deles era rico. Dos seguidores, a maioria era gente simples. Então não existe essa promessa. Mas só para citar um caso aqui concreto, que eu peguei de um livro, para a gente ler um pouquinho, para a gente entender como esse pessoal trata a palavra de Deus. Pedir sua atenção um minutinho, aquela coisa de rir para não chorar. O pastor Jerônimo Silveira, lá de Belo Horizonte, tem um trechinho que ele fala assim: comece agora a desejar com fé o melhor, engravide-se no melhor. As promessas se cumprem pelo desejo do nosso coração. Isso que a Bíblia fala desesperadamente corrupto o coração do homem. De acordo com os nossos ideais, devemos reivindicar com fé todos os dias o melhor dessa terra. Andar na presença de Deus atrai prosperidade e sucesso. Esta é outra ministração que buscamos nas cruzadas com grande intensidade, ou seja, o dom de adquirir riquezas. Este dom deve ser buscado. Jeová Jireh transforma o deserto de Sim num poderoso shopping center, suprindo nos mínimos detalhes as nossas necessidades. Então, esse tipo de promessa que é feita muitas vezes nas igrejas da televisão e por aí, promessas, como eu falei, que não correspondem ao que Jesus mostra, especialmente nesse texto. Nesse texto, Jesus está lidando com 3 candidatos ao discipulado, 3 pessoas que falam para ele: eu quero te seguir. Outro que ele diz: me siga. E aí ele vai, durante os diálogos, mostrar o que de fato a gente encontra no caminho, o que de fato significa seguir Jesus, que tipo de promessa que ele vai apresentar para nós. E no primeiro candidato a gente aprende que no caminho a gente vai ter desconforto. Dos mais velhos aos mais novos, seguir a Jesus, a primeira implicação que traz para o discípulo é desconforto. Olha o que ele diz: as raposas têm as suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Nem mesmo Deus Todo-Poderoso, que se fez carne, tinha onde reclinar a sua cabeça. O que ele está querendo dizer com essa vida de desconforto? Para começar, o próprio Jesus não se encaixa nesse tipo de teologia da prosperidade, porque ele nasceu e teve uma vida simples. Quando ele foi apresentado no templo, a oferta oferecida por José e Maria foi um casal de pombinhos, que era uma oferta oferecida por pobres, porque as pessoas abastadas ofereciam um cordeiro, as pessoas simples ofereciam um casal de pombo. E o texto diz que José e Maria ofereceram um casal de pombo, mostrando que a sua condição financeira não era abastada, tinha uma vida simples. E Jesus aqui está dizendo: nem mesmo o Filho do Homem tem onde reclinar a sua cabeça. Ele mostra que ele teve essa vida de simplicidade, teve uma vida, e o desconforto traz isso na vida do discípulo, sem esses condicionamentos, esse conforto, essa presunção e ilusão de que nós temos o controle. Não existe área de conforto, zona de conforto para o discípulo. O convite para seguir Jesus é sair do barco. Lembra quando ele veio andando sobre as ondas e os discípulos ficam apavorados, e Pedro diz: se és tu, me deixa ir ao teu encontro. Esse é o chamado para o discípulo: sair da zona de conforto, é andar por fé e não por aquilo que nós vemos, é fazer da palavra de Deus o nosso chão, o nosso pavimento. Então é você confiar totalmente na palavra de Deus. Pedro caminhou sobre as águas porque ele teve um venha de Jesus, e aí ele não fez algo no irracionalismo, porque quando Jesus disse venha,
aí ele tem segurança para caminhar, porque é a palavra de Deus que está sendo alicerce para ele. Nós andamos calcados na palavra de Deus. Isso nos tira da zona de conforto. Isso nos leva além, vencer os nossos limites, superar os nossos limites. Essa vida que Jesus tinha de nômade, né? Estava toda hora andando, caminhando. A missão exige isso. A gente crescendo, evoluindo, amadurecendo, procurando novos desafios, então não tem conforto. O desconforto é proveniente de uma vida simples, dessa vida de desafios, do trabalho árduo, e a gente vê esse trabalho árduo, especialmente no episódio da multiplicação dos pães. Se você procurar depois, nesse mesmo capítulo, vai dizer no capítulo 10, Jesus envia os discípulos, eles retornam alegres, até os demônios se submetem à nossa palavra. E aí Jesus fala: vamos para um lugar solitário, para a gente ter um tempo nosso, aquele tempo de retiro, de descanso, na presença do Senhor. E aí, enquanto eles estão indo, a multidão vê, e aí a multidão pega os barcos e vai na frente. E aí, a hora que ele chega do outro lado, não tem descanso, porque a hora que ele chega, ele vê a multidão, e o texto diz: Jesus teve compaixão delas, porque eram como ovelhas sem pastor. E aí Jesus cancela a agenda do retiro e vira uma agenda de trabalho, de serviço. Estar no reino de Deus é você deixar a sua agenda aberta para as prioridades do reino de Deus. Jesus tinha proposto um descanso para os seus discípulos. Quando chegar tem uma multidão, ele cancela a agenda e fala: vamos atender essa multidão. E ele tinha essa vida de esforço, de priorizar primeiro o outro. Afinal de contas, alguém que sabe jejuar 40 dias, consegue jejuar muito tempo, consegue muitas vezes deixar de comer para priorizar a agenda do reino. Teve um episódio que a família de Jesus achou que ele estava louco, fora de si, porque ele não parava para se alimentar, mas ele estava priorizando a agenda do reino de Deus. Ele tinha domínio próprio. O jejum implica nisso, não a barganha com Deus. O jejum é a capacidade de ter domínio, controle sobre o nosso corpo, para dizer sim para Deus. O maior jejum é falar não para a nossa vontade e sim para a vontade de Deus. E Jesus é expert em fazer isso. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. E para isso ele deixava de comer, para isso ele cortava o descanso, para atender às demandas do reino de Deus. Então a vida de Jesus não tinha nada a ver com esse holofote, com ostentação. Pelo contrário, como eu falei, é uma vida de simplicidade. É uma vida que envolve dependência, como ele fala para os discípulos também no capítulo 10, sequente aqui do que nós lemos. Ele vai dizer para os discípulos: não leve bolsa, não leve túnica extra, não leva dinheiro, leva só um par de sandália. Ele estava ensinando: vocês precisam depender de Deus. Vocês precisam depender de Deus. Vocês precisam depender do Deus do maná. Vocês precisam depender do Deus que coloca o pão de cada dia na nossa mesa. Não é ficar preocupado com o amanhã, porque o amanhã traz as suas próprias preocupações. Basta cada dia o próprio mal. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e a comida, a bebida e a vestimenta vai ser acrescentada na vida de vocês. Preste atenção que são coisas necessárias. Não é abundância, não é as demais coisas. Vou priorizar o reino, eu vou receber mansão, carro importado. Não, é comida, bebida e vestimenta. É o necessário. É o que Paulo fala para Timóteo: tendo o que comer, o que beber e o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Aí ele faz um alerta: pois os que querem ficar ricos caem em tentação, e muitos já se atormentam com sofrimentos. Olha só, a ambição, se o desejo na tua vida é o enriquecimento, você já está caminhando para a destruição. Não pode ser a grande ambição da tua vida. Você tem que trabalhar, você tem que aprender a poupar, você tem que abençoar, e obviamente a gente pode enriquecer. Deus não tem problema nenhum com o rico. Como eu falei várias vezes, geralmente o rico tem um pouco de problema com Jesus, porque ele não quer abrir mão da ilusão de controle. A conta bancária alta dele, azul, faz ele se sentir autossuficiente, o jovem rico. Mas Deus não tem problema com dinheiro, só que isso gera aquele
sentimento de ganância, quando o reino de Deus nos chama, nesse processo de dependência de Deus, inclusive nos chama a partilhar o pão. É difícil partilhar quando a gente está apertado, né? Mas Ele nos chama a confiar. Olha a igreja da Macedônia. Paulo vai dizer aos coríntios: da sua extrema pobreza, eles quiseram abençoar os irmãos de Jerusalém. Extrema pobreza. Eles mesmo assim quiseram com a mão no bolso abençoar os irmãos em necessidade em Jerusalém, que era uma prática. Eles já tinham aprendido com a oração do Pai Nosso. Eles não aprenderam apenas que o Pai é nosso, eles aprenderam que o pão também é nosso. O pão foi dado para ser partilhado, para ser dividido. Não é o meu pão de cada dia, é o pão nosso. Quando vocês orarem, digam o pão nosso, porque o pão foi dado por Deus para ser dividido. Quando havia famintos em Jerusalém, o texto diz lá em Atos 4, 2, também a gente viu que eles distribuíam os bens para os mais pobres. No capítulo 4, aquele verbo do grego fala de uma ação que é repetida e prolongada. Fizeram todas as vezes que tinha necessitado, eles faziam isso. Era uma prática da igreja de Jerusalém, da igreja primitiva, que foi se expandindo pelo mundo antigo. Inclusive historiadores vão dizer, até aqueles que eram contra o cristianismo da época, há registros de falas, que eles ficavam impressionados com esse procedimento dos cristãos. Falava assim, que se às vezes eles não tinham bens para poder abençoar, eles ficavam, alguns deles, 2, 3 dias de jejum para pegar o seu alimento e doar para quem não tinha. E aí eu ficava 2 dias sem comer para poder abençoar quem tinha fome. A Letéia ficava mais 2 dias, pegava a comida dela e dava para ele. O outro ficava mais 3, dava. E aí o cara podia comer 10 dias, porque eu podia ficar 2 só. Um historiador fala isso da igreja primitiva, porque ele entendeu essa partilha, essa vida simples e de dependência. Ou você acha que os discípulos estavam entrando em casa de gente rica aqui? Como que vai ser oferecido? Muita casa ali, talvez eles tivessem com a mão no bolso, pegar o que do nada, o que eles pouco tinham, fazer alguma coisa, ou depender que Deus traria a provisão de alguma forma. Deus estava chamando e chama cada um de nós para essa generosidade. Ser generoso, irmão, é depender de Deus. Dependência de Deus. E às vezes Ele vai, às vezes não, Ele sempre vai apertar para tirar a gente da zona de conforto, fazer a gente ter essa vida de partilha. Olha, isso era tão forte na vida de Jesus, que Ele foi reconhecido depois de ressurreto, quando Ele partiu o pão. O texto diz que Ele veio caminhando com os discípulos de Emaús, expondo a Escritura. E aí eles falam: fica conosco, já é tarde. E aí quando Ele parte o pão, o texto diz: os olhos dele se abriram. Que Ele sempre viveu assim. Ele sempre viveu essa vida de entrega. E essa vida de entrega é uma vida de desconforto. Então seguir a Jesus, como diz certo pensador brasileiro, é muito mais provável que vá dar num apartamentinho pequeno do que numa suíte presidencial. É muito mais provável que o próprio Jesus demonstra isso, os apóstolos. Primeira coisa, irmão, no caminho, querendo ou não, vai ter desconforto. Segunda coisa, no segundo candidato aí, no caminho vai ter dilemas. Olha comigo aí, olha que ele diz: deixa primeiro sepultar o meu pai. Jesus fala: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos, você anuncie o reino de Deus. A gente lê isso aqui e fica: como assim? Esse exemplo extremo mostra para nós que a vida no reino de Deus implica numa hierarquia de valores. E Jesus já tinha falado isso para os discípulos no Sermão da Montanha. Fala que existem bens que são duradouros, existem coisas que permanecem. Então ele fala assim: deixa que aqueles espiritualmente mortos sepultem os mortos. Você precisa anunciar o reino de Deus, porque o anúncio do reino de Deus é a maior prioridade, é a urgência. Existem pessoas que estão sem Deus, estão mortas nos seus pecados. Existem pessoas que estão cegadas pelo inimigo, pelo Deus dessa era. Anuncie o reino de Deus para que o Espírito os desperte. Essa é a maior urgência da igreja. E às vezes, por não entender essa hierarquia, muitos cristãos
cristãos e muitas igrejas acabam anulando a sua função na terra, a sua função guia. Porque tem muita gente nos nossos dias que transformou a igreja em ONG. E obviamente que a igreja também, acabei de falar de partir o pão, né? Ela faz obra social, mas não é a tarefa primaz da igreja, prioritária da igreja. Porque a gente está tratando de necessidades espirituais eternas diante de necessidades terrenas e passageiras. Existe um peso maior na proclamação, no querigma. E tem gente que acha que a igreja é ONG. Meu irmão, por mais que a igreja e os cristãos especialmente devam promover ação social, se uma igreja não faz, ela não deixa de ser igreja. Só que se uma igreja não prega o evangelho, ela deixa de ser igreja. Porque o que caracteriza uma igreja é exatamente o evangelho, a pregação do evangelho. Nós somos um corpo de Cristo, tanto um organismo como uma organização que está aqui para transmitir o reino de Deus. Essa é a maior tarefa. Se a igreja não faz isso, ela deixa de cumprir a sua função prioritária, primaz, e ela deixa de ser igreja. Não tem mais evangelho. Por isso que o sogro como me chama? Ricardo Agreste, ele fala: se tem ação social e não tem evangelho, é ONG, não é igreja. Se tem música e não tem evangelho, é discoteca, não é igreja, é show. Se tem comunhão, amizade, não tem evangelho, é clube, não é igreja. O que caracteriza a igreja é o evangelho, a pregação do evangelho. Então tem gente que não, eu vou se for tiver ação social. Não é isso que caracteriza uma igreja, mas a igreja deve fazer também, especialmente os cristãos, enquanto indivíduos, promover e serem generosos. Mas o querigma está acima, é isso que Jesus está falando. A prioridade é a pregação. Isso vai mudar o destino das pessoas eterno. Porque da mesma forma que a Bíblia fala de vida eterna, a mesma expressão grega é usada para falar de castigo eterno. É difícil mensurar um castigo eterno. Você imagina o sujeito sofrer eternamente, choro e ranger de dentes, e o negócio não tem fim. Essa é a ideia, era para trazer pavor para nós. Os caras não se converterem para você ficar com temor no coração, de viver eternamente com uma angústia no interior e sofrendo no seu corpo, porque ele vai ressuscitar também. Não só para aqueles que vão reinar com Deus, aqueles que vão sofrer, vão ressuscitar os seus corpos, como eu falei na Páscoa, mas para sofrer eternamente. Vai ser uma dor total, mas não tem fim. Então essa tarefa é urgente, eu preciso anunciar. E às vezes a gente é iludido com essas ideias de só amor, né? Em vez de pregar o evangelho, vão abraçar, um abraço grátis. Isso não é evangelho, abraço grátis não é evangelho. É bom abraçar para mostrar calor humano, mas você precisa pregar. Tem uma frase que eu mesmo citei no passado, que alguns atribuem a Francisco de Assis, que é assim: prega o evangelho sem princípios e palavras. Gente, não é totalmente verdadeira essa frase. Eu não sei nem se é dele mesmo, o pessoal atribui para ele, mas ninguém sabe se é dele mesmo. Eu entendo que o que ele está querendo falar é assim: não adianta só pregar, você precisa demonstrar com a vida, você precisa ter afeto, você precisa ter ação. Obviamente, Tiago fala que a fé sem obras é morta, mas não existe pregar o evangelho sem palavra. A tua Bíblia tem o que nela? Palavras. Deus se comunicou com os seres humanos através de proposições. Não tem como anular a palavra, eu preciso pregar, verbalizar, eu preciso anunciar, e essa tarefa é urgente. Deus falou através disso. Então, na vida com Cristo, na hora de seguir Jesus, a gente vai lidar com esses dilemas. Às vezes teu corpo está pedindo descanso, mas de repente Deus põe alguém na tua porta e fala: e se o cara não estiver aqui amanhã? E se for uma oportunidade para ele ouvir o evangelho, eu vou desperdiçar isso? Aí você lembra daquele texto de Ezequiel lá, né? Se eu pedir para você confrontar o seu irmão em pecado, por um pecado de morte, se ele não se arrepender, o sangue dele não vai ser colocado sobre você. Mas se você não anunciar, não confrontar, não pregar, e ele vier a morrer, eu vou responsabilizar você. A gente lida com dilemas no evangelho, na caminhada com Jesus. É a segunda coisa. Terceira e última: no caminho, seguindo a Jesus,
vai ter desgaste, vai ter desconforto, vão ter dilemas e vai ter desgaste. Nós vamos nos desgastar. Eu acabei de falar que Jesus às vezes abria a mão do descanso, da comida, da refeição, e aparentemente, pelo menos tem um texto que dá a entender isso, que por conta dessa vida de entrega, Jesus se doou muito nesses 3 anos de ministério especialmente. Ele tinha uma aparência de ser muito mais velho do que ele era. Quando é que ele começou o ministério? Quantos anos? 30. Morreu com 33, né? 3 anos e meio. E tem um texto que Jesus está falando assim: antes de Abraão eu sou. E os fariseus falam assim: mas você não tem nem 50 anos e fala que é antes de Abraão. Você imagina você ter 32 anos e alguém falar assim: ah, mas você não tem nem 50. Poxa, Jesus estava com uma aparência, parecia que ele era mais velho possivelmente, por conta dessa vida de desgaste, de entrega, a própria aparência dele. Andar com Jesus traz para nós discípulos preocupações internas com a nossa família, com os irmãos na fé, com aqueles que não conhecem, e pressões externas, dificuldade, sofrimento provocado pelo diabo, sofrimentos que a gente tem por perseguição, todo tipo de situação. Paulo ilustra um pouco disso na sua carta biográfica, 2 Coríntios 11, capítulo 11, ele fala da angústia interna e externa. A gente vai ver Moisés tendo esse desgaste, cansado. A gente vê Elias falando: não, já deu, pai, eu não tenho. Depois de ter uma vitória extraordinária, depois de exterminar os falsos profetas, aí mesmo assim Jezabel está querendo matar ele. Ele falou: não dá, parece que eu estou enxugando gelo. Eu faço, parece que não adianta nada. Aí ele vai para o deserto, está com aquele tom depressivo: me leva embora, eu não sou melhor que os antepassados, já deu. Às vezes dá esse sentimento. A gente fala constantemente: está enxugando gelo, daquela angústia. E ele está: não quero mais saber, não, é Deus, pode me levar. Mas aí Deus fala: tem mais coisa para você fazer ainda. Restaura ele. A gente vê Paulo, gente, na última carta dele, um tom meio angustiante, meio depressivo. Ele está numa masmorra, escrevendo para Timóteo: a todos me abandonaram. No meu julgamento ninguém veio me ver. Estava sozinho, não veio um estar comigo. É um tom, sabe, no capítulo final lá, o Paulo parece estar meio depressivo. E eu queria concluir, eu já falei sobre isso, eu já refleti sobre o que Paulo fala, mas eu gostaria de concluir essa reflexão pedindo para você abrir lá em 2 Timóteo, capítulo de número 4, e a gente fecha com esse texto. 2 Timóteo, capítulo 4. O Paulo está falando que a vida dele está chegando no fim. Já você combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas todos que amarem a sua vinda. Aí ele começa a falar dessa situação que todos nós vamos passar, ou alguns já passaram. Todo mundo tem momento de angústia, todo mundo tem momento de bater aquele desânimo. Às vezes alguns entram na depressão. E nesse texto, meus irmãos, Paulo, ele nos ajuda a como passar por isso. Porque mesmo Paulo passando por essa situação, ele não permitiu que isso redefinisse quem ele era. Dá para passar pelo sofrimento sem permitir que o sofrimento molde a gente no mau sentido. Tem que moldar no sentido de transformar o nosso caráter. Mas tem gente que permite que o sofrimento o transforme para pior, faz com que ele se torne pessimista, faz com que ele abandone o barco, faz com que ele desista da vida, faz com que ele desista de tudo. A gente não pode deixar que o sofrimento faça isso conosco. Crente pode passar na depressão, mas em Cristo ele tem poder para passar por ela e conseguir graça de Deus para se aperfeiçoar, inclusive. E aqui Paulo dá umas dicas para a gente, e eu fecho com isso. Já preguei isso uma vez, mas gostaria de repetir com os irmãos. Primeira coisa, quando você está nessa situação de desgaste, de angústia, olha o que Paulo fala, versículo 9: procura vir ter comigo depressa. Meu irmão, a gente passa pela angústia rodeado de amigos,
rodeado de irmãos. Nunca fica sozinho. Você não foi feito para ficar sozinho. Você não foi feito para ser solitário. Nós fomos criados à imagem de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é uma comunidade. Ele criou cada um de nós a sua imagem. Ou seja, nós somos seres relacionais. Não apenas cristãos entendem isso. Tem vários pensadores, psicólogos, pedagogos que percebem essa necessidade relacional do ser humano. Então está doendo na hora da angústia, procura ter contato com pessoas. Se nós praticássemos isso aqui, tinha um monte de psicólogos sem trabalho hoje. O problema é que a gente não pratica isso aqui. Dizer a verdade uns aos outros, cuidem uns dos outros, confessem os seus pecados, esse é o principal, uns aos outros. Porque quando a gente confessa, já é meio caminho andado. E a gente não cumpre isso. Então Paulo está falando: Timóteo, vem me ver depressa. Eu preciso te ver. Timóteo é filho na fé, é amigo, é parceiro. Vem me ver, Timóteo. Eu preciso de um ombro amigo, eu preciso de um tete a tete, eu preciso de um olho no olho. Primeira coisa. Segunda que Paulo fala aí: a gente supera a angústia tentando discernir os nossos erros passados. Que aí ele vai falar o seguinte depois: Demas me abandonou, amou o presente cego. Lembra para um pessoal que abandonou ele? Só Lucas está comigo. Ele fala assim: toma Marcos e traz contigo, porque ele me é útil para o ministério. Traz o João Marcos quando você vier. O que tinha acontecido anos antes? Anos antes, Paulo tem uma treta, uma briga com Barnabé, por causa de João Marcos, que era jovem. E numa das viagens missionárias ele abandonou a viagem, foi embora. E na outra ele quis ir, Paulo falou: não vai não, você é muito oscilante, você não vai com a gente não. E aí eles tiveram uma desavença tão grande que Paulo pegou Silas, foi fumado, e Barnabé, que era meio pastorzão, pegou o jovem João Marcos e foi para o outro. E lá no final Paulo está aqui: todos me abandonaram, Demas amou o mundo, o outro deixou de ser, eu estou sozinho, mas agora fala: traz o João Marcos. Quem sabe não é um momento que Paulo, poxa, será que também eu não cooperei um pouco para isso aí? Será que eu não sou aquele sujeitinho carne de pescoço, que quer fazer e passa na frente de tudo? E, pô, eu acho que eu pisei na bola lá. Talvez seja isso, mas se não for, fica de exemplo para nós. Tentar corrigir os erros. Talvez a angústia, a depressão venha por falhas nossas, pecados que nós cultivamos, desavenças que nós tivemos e não pedimos perdão. Isso é sério, gente. Nós vamos cear hoje. Perdão é coisa séria. Você ora o Pai Nosso, perdoa como eu perdoo. Automaticamente você está dizendo para Deus: se eu não perdoar, fecha a porta para o meu perdão. Quem não entende isso, perdão é coisa séria. Tinha um pastor senhorzinho que pregava numa igreja que eu fiz parte às vezes, ele era de Brasília. Ele falou assim, quando ele estava terminando o seminário, o professor de teologia falou assim: olha, se vocês tiverem algum dia sem inspiração para pregar, o que eu prego, não tem nenhum tempo, não vem na cabeça, fala sobre perdão. O ser humano precisa ouvir sobre perdão, porque toda hora a gente está se ofendendo. Prega sobre perdão, que você vai ver que Deus vai te usar. Prega sobre perdão. Então Paulo está dizendo: traz o João Marcos. Ele está tendo discernindo. Será que eu também não estou sozinho, porque eu também dei uma cooperada nesse negócio? Procura discernir, irmão. Terceira coisa, está lá naquela situação de angústia, desgastado, está vindo aquela tristeza na alma. Cuida da tua saúde. Nós somos um ser só. A gente não é corpo, alma, não existe essa separação. Nós somos uma coisa só. Quando você começa a cuidar do teu corpo físico, você vai ver que isso traz resultado, inclusive, para o teu emocional, traz para a vida espiritual, te ajuda. Uma coisa está atrelada à outra. Por isso que existem doenças psicossomáticas. Está na alma e daqui a pouco desencadeia algo físico. Uma coisa está atrelada à outra, te ajuda. A disciplina com o corpo vai te ajudar, a disciplina espiritual, inclusive. Olha, o jejum. Você está exercitando o teu corpo, você cresce espiritualmente. Você aprendeu a disciplinar lendo ou cuidando de outras partes do teu corpo, não é? Cuidando da alimentação, fazendo um exercício. Daqui a pouco você começa a se disciplinar em outras. Te ajuda.
E Paulo falou o que aqui? Olha comigo. Quando vieres, verso 13, traz a capa que eu deixei em Troade. Ele está numa masmorra, está frio, mas no verso 6, 7, 8, ele está falando que ele vai morrer, está chegando o meu tempo. Mas não é porque ele vai morrer, que ele precisa morrer antes de pneumonia. Traz a capa que eu preciso me aquecer. Eu preciso cuidar da minha saúde. Mesmo sabendo que ele está prestes a morrer, ele fala, traz a capa, eu preciso cuidar da minha saúde. Isso aqui é importante, meu irmão, essa aplicação de cuidado com o corpo, porque como eu já falei algumas vezes, o cristão caiu nesse gnosticismo, que acha que o corpo é mau, a matéria é má. A gente tem muita teologia do pós-morte, mas não tem teologia da vida. Parece que a vida espiritual é ficar esperando a senha, Deus vai me chamar a qualquer hora e pronto. E não sabe como viver aqui. Então acha que não, isso aí é cuidado do corpo isso aí é vaidade, cuidado, pode tudo ter um risco, se não tiver equilíbrio. Alimentação, mas a gente tem que aprender a cuidar, afinal o teu corpo, meu corpo, isso aí, Deus te entregou e você tem que ser um bom mordomo dele. Então cuidado com a alimentação, tem que cuidar sim do corpo e vai te ajudar se você estiver passando por depressão. Em vez de ficar deitado numa cama, tiver com uma angústia, meu irmão, vai dar uma caminhada, se matricula na academia, vai andar de bicicleta, vai fazer qualquer coisa, vai jogar um futebol se você gostar, mas não fica parado, se exercita, respira um pouco. Paulo está ensinando isso, a gente pode trazer essa aplicação. Quarto, alimenta a tua mente com coisa boa. Olha o que Paulo fala. Ele deixei em Troade a capa, na continuação, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Traga os livros. Paulo é o apóstolo mais instruído de todos, foi educado aos pés de Gamaliel, tinha de cor a Bíblia, o Antigo Testamento. Paulo conhecia a cultura greco-romana, ele está morrendo, mas ele fala assim: traz meus livros, traz os livros. Ele está sempre aprendendo, ele está sempre disposto a alimentar, e é coisa boa, viu? Não é coisa ruim também, porque não adianta você ler porcaria, né? Não, mas agora eu estou disciplinando a ler. Vai ler um livro do cara está lendo, está de brincadeira, né? Nós estamos alunos lá na escola que eu vejo que está lendo os livros, falando, esse livro é ruim. Já que vai ler, é coisa boa. Alimenta a cabeça com conteúdo bom, porque coisa tóxica também, depois para você desaprender, dá um trabalho. Tem que desconstruir para construir. Leia coisa boa, leia a Bíblia, leia bons autores, procura na tradição, alimenta a tua cabeça com coisa boa. Porque também quando a gente está na angústia, como que vem pensamento ruim na cabeça, hein? Como que o diabo gosta de semear porcaria na nossa cabeça, te faz ficar mais desacreditado ainda, mais desanimado ainda, faz você olhar e ter aquela baixa autoestima, você não confia em nada. O diabo gosta, ele já está lá embaixo e quer te afundar mais. Você vai ouvir a voz do diabo ou de Deus? Então alimenta a tua cabeça com coisa boa. Paulo ainda fala assim, para você cultivar sentimentos adequados. Que na continuidade ele fala assim: Alexandre o latoeiro causou-me males, o Senhor recompensa segundo as suas obras. Tu também cuidado com ele, guarda dele, que resistiu muito à nossa palavra. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso não lhe seja imputado. Olha o que Paulo está ensinando a gente. Primeiro que ele está cultivando coisa boa na sua alma, não está com amargura. Ele podia, todo me abandonou, quero também que se lasque esse povo. Paulo não fala isso. São discípulos amados, me abandonaram, mas que o Senhor não retribua o que eles fizeram, o Senhor continue com eles, de graça. Mas para o Alexandre Latoeiro, Paulo não fecha os olhos não. Paulo fala assim, que o Senhor retribua o mal que ele fez, que ele encontre a justiça de Deus. Paulo está ensinando que a gente tem que responder à realidade de acordo com o que cada coisa merece. Então não é ser o bonzinho bobo, né? Que é tudo, não julguei. Não, gente, quem é mau caráter igual o Alexandre aqui, o Ferreiro, pode dar um cuidado com esse cara resistiu à palavra. Isso aí é o mau elemento. Cuidado com esse cara. O Paulo está citando o nome do sujeito aí. Está expondo a pessoa na igreja. Essa carga vai ser na igreja. Paulo está expondo, cuidado com esse Alexandre aí. E nessa mesma carta tinha citado já duas pessoas.
Então, ó, que o Senhor retribua, que Ele encontre a justiça de Deus, que é melhor do que você ficar com ódio. Eu confesso para você, no Brasil atualmente, estou com uma raiva de umas autoridades, às vezes a gente fica, né? Então a gente tem iraivos, mas não pequei. Deus, vem com a tua justiça sobre esses caras. Igual o salmista às vezes, o salmista tem umas orações, depois você vai ler o Salmo 137, o que eles desejam para o pessoal da Babilônia? Que o Senhor pegue seus filhos e jogue contra a parede. Meu Deus, o salmista escreveu isso, eles cantavam isso ainda. O que ele está querendo ensinar para nós? Esse é o tipo de oração imprecatória. Ele está dizendo, ao invés de você fazer justiça com as próprias mãos, ao invés de você ter ódio de fazer algo, coloca isso para Deus. Mesmo que a oração seja feia igual do salmista. Porque que oraçãozinha feia? O Senhor pega os filhos desses caras aí, esses babilônios, e joga contra a parede. Bem feliz quem fizer isso. Bem-aventurado quem fizer isso. Que oração. Esteticamente é feia essa oração. Só que é necessária. Porque a gente, quem que não fica com esses momentos de querer fazer justiça com as próprias mãos? Quem tem hora que não quer revidar o mal com o mal? Então, ao invés de revidar o mal com o mal, fala: Senhor, vem com a tua mão de justiça, de juízo, joga para Deus. Pelo menos você tira essas coisas do teu coração. E com os irmãos, Senhor, tem misericórdia. Esse tem que ser igual ao Estevão, que está sendo apedrejado. Perdoa os pecados. O povo é ignorante, sabe nada, esses meus compatriotas. Jesus, perdoa. Então, você tem que nutrir bons sentimentos, porque senão você vai afundar mais. Você vai se encher de ódio, se tornar uma vítima e começar a culpar todo mundo, porque a gente cai nessa tentação. E último, meu irmão, já que a vida tem desgaste, tenha fé na presença e no cuidado de Deus, porque Paulo conclui assim lá. Ele fala assim: todo mundo me abandonou, meus irmãos, mas que isso não seja imputado sobre eles, sobre os meus irmãos, mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação e a ouvissem todos os gentios, e fiquei livre da boca do leão, e o Senhor me livrará de toda má obra, e me levará a salvo para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Deus cuida de nós, Deus não nos abandona. Você precisa ter isso. Na hora que vier o desgaste, lembra da promessa de Jesus: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Pode ser pelos passos verdejantes, nas águas tranquilas, mas ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. A sua vara, o seu cajado me consola. Ele vai me puxar dos perigos, vai enfrentar os adversários, mas Ele cuida do seu povo. Ele vai te levar a salvo para o reino celestial. Eu não posso perder de vista o cuidado de Deus, a proteção. Mesmo que venha adversidade, eu sei que Ele está comigo, e isso vai servir para eu crescer apenas. É isso. Como é que então a gente passa por esse desgaste? Veja esses conselhos de Paulo. Depois vai na sua casa, eu vou até pegar a pregação antiga e mandar lá no grupo. Não deixa que isso molde você. Deixa que Deus use com graça a tua vida, os teus irmãos, e você caminhe para que você amadureça mais e mais. Então, diferente do que essa turma fala, possivelmente eu não vou terminar uma mansão no Jardim Canadá, sei lá que bairro, nobre. O Jardim Canadá está mais antigo, né? Não vou terminar uma casona na praia nos Estados Unidos. Se ele quiser, glória a Deus, né? Não vou fugir disso. Tem um amigo meu que fala que ele quer terminar a vida mexendo com alumínio e areia. É alumínio e areia? Eu quero ficar com uma latinha de pó mexendo com areia nas praias. Eu polo capelete. Se ele quiser, glória a Deus, mas possivelmente não vai ser isso. Quando eu vou lá para Hebreus 11, fala dos heróis da fé, ele vai falar de caras que foram cerrados ao meio, perseguidos. Sabe por quê? Você está anunciando uma palavra que o mundo caído não quer ouvir. Isso vai trazer consequências, vai trazer desconforto, vai trazer dilemas e vai trazer desgaste para nós. Mas sabe uma coisa? Como eu falei no dia da Páscoa, no Senhor o nosso trabalho jamais é em vão. No final você vai dizer como aquele cântico: Senhor, valeu a pena. Uma música antiga a gente pode concluir com ela: valeu a pena.
já valeu a pena te servir. Até aqui, quantos podem dizer, se minha vida parar aqui, pode dizer, já valeu a pena. Eu conheci a tua graça, eu transmiti a tua palavra para os meus filhos, já valeu a pena te servir. No final você vai dizer, valeu a pena caminhar com Deus. Então, como nós vimos ao longo desses dias, meu irmão, não adianta seguir Jesus, tem que saber quem é Jesus. Jesus é aquele que a Bíblia apresenta. Não é Jesus Bill Gates que vai te enriquecer, esse monte de Jesus coach que o pessoal está pregando, é o Jesus da Bíblia. Não é o Jesus da ideologia marxista, é o Jesus da Bíblia. Tem que ser Ele, tem que seguir Ele, tem que ser preenchido pela Bíblia. E Ele vai me levar para o Getsemane, Ele vai me levar para a cruz, o caminho vai me levar para o deserto, vai me levar para entrar montado num jumentinho. Não tem holofote, eu só preciso da presença de Jesus comigo. A gente aprendeu que tem que abraçar tudo na missão, tem que pregar o Evangelho, tem que fazer ação social, tem que evangelizar, tem que amar, mas tem que falar a verdade, tem que ter zelo, tem que ter compaixão pelos outros. E a gente aprendeu aqui que vai encontrar essas coisas no caminho, mas como eu falei, sempre vai valer a pena você viver para a glória dele. Amém? Vamos ficar de pé com uma palavra de oração. Pedir para o pessoal